lermos esse salmo, nós percebemos algumas coisas muito importantes que nos servem de lição. A primeira delas é que o salmista, ele inicia dizendo que ele clama ao Senhor em um momento de muita aflição, em angústia. E angústia, ela pode ser nos traduzida como um momento de muita aflição, de desespero. E essa angústia que o salmista ele está sentindo é uma angústia que vem o matando por dentro, o adoecendo. Nesse primeiro verso nós vemos que ele clama ao Senhor. Existe aí uma diferença entre pedir e clamar. Ele inicia orando. Em minha angústia, clamo ao Senhor. Parte B. E Ele ouve o meu clamor. Ele ouve a minha oração. Então, quantas vezes temos passado por angústias, por momentos de aflição, por momentos dolorosos, em que talvez o nosso clamor não é dirigido ao Senhor. Quantas vezes? Na verdade, a angústia, ela nos leva a dois caminhos muito certos. Ou a blasfêmia, quando estamos passando por muita dificuldade, ou a blasfêmia, ou a desistência. Queremos entregar ao desespero. Esse é um sentimento que afeta a qualquer um, seja de qualquer nível social, qualquer faixa etária. Esse sentimento pode chegar até essa pessoa. Mas a grande pergunta é: a quem temos clamado? A quem temos pedido socorro? Porque o clamor é um pedido de socorro. O salmista está dizendo: eu clamo a quem? Eu clamo ao Senhor. Interessante é que ele clama ao Senhor e da forma com que ele diz aqui nesse versículo, é como se ele já tivesse experiência disso. Ele clama ao Senhor porque ele sabe que o Senhor o ouve. Ele não clama ao Senhor talvez esperando uma resposta corriqueira, não é uma resposta certeira. Ele tem a certeza que Deus vai o ouvir. Ele responde a minha oração, glória a Deus por isso. Então, nos momentos de angústia, nos momentos de dificuldade, nós temos a quem recorrer. Escute, talvez você tenha procurado pessoas, talvez você tenha procurado meios que não estão apontando para o Senhor. Talvez você tenha dado o seu próprio jeito, tentando fazer da sua forma, do seu próprio esforço. Porque em momentos de desespero, não sei quem, provavelmente todos nós já passamos, os nossos pensamentos, eles ficam confusos. Em momentos de desespero, a gente não sabe nem por onde começar, porque estamos afligidos. Mas quando nós temos um relacionamento com o Senhor, quando nós temos contato com Deus, por que eu digo isso? Porque não deve se vir à nossa mente nenhuma outra coisa antes de Deus, em momentos de dificuldade, em momentos de aflição. Devemos clamar aquele quem pode nos socorrer, com a certeza que Ele nos ouve. Como foi cantado aqui, tão certo como amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Ele nos ouve. Ele está à disposição para nos socorrer quando pedimos socorro. A intensidade do clamor, ou a intensidade da oração, nos dá um senso de urgência. Quando ele diz clamo, um senso de urgência mesmo, como se fosse algo que tem que ser para agora, né?
E esse socorro bem certo, imediato, ele está no Senhor. O verso 2 irá nos revelar que tipo de aflição ou angústia que estava passando o salmista. E aí ele fala: livra-me, Senhor, dos mentirosos e dos enganadores. Em outras versões fala dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Esse era o tipo de angústia. Quem aqui pode imaginar por que a mentira, os lábios mentirosos, ou a enganação pode nos levar a uma angústia dessa maneira, desta, esqueci a palavra, dimensão, magnitude? Quem pode imaginar por quê? Eu lembro quando eu era menor, me perguntaram o que é que te mais deixa com raiva. Parei de pensar, eu disse, no auge da minha experiência dos meus 8 anos de idade, eu disse, é quando eu sou acusado de algo que eu não fiz. Não tem nada que me deixe mais zangado de levar uma punição por algo que eu não cometi. Rapaz, isso dói na gente. Não sei vocês, mas isso dói. Isso machuca. Sabe por quê? Porque isso vai de encontro com a nossa reputação, do que nós sabemos quem somos. Então, quando eu conheço quem eu sou e sei que eu não fiz aquilo, e aquela pessoa, ela consegue de alguma forma influenciar aqueles que estão ao meu redor, dizendo e falando mal, falando mentiras sobre o meu respeito, e eu não consigo desfazer isso aí, cara, deve ser terrível. Que aflição. Você está no meio de pessoas que tramam contra você e você não pode fazer nada. Essa era a angústia desse salmista. A difamação e os boatos sobre sua vida e sua reputação estavam afetando o seu interior de tal forma a deixá-lo doente. E vemos vários exemplos bíblicos de grandes servos de Deus que sofreram esse mesmo tipo de acusação. Sabemos que o próprio Jesus Cristo ele sofreu coisas desse tipo. Quando chamaram de glutão e beberrão, por exemplo. Ou seja, a difamação, a calúnia. A mentira dos lábios dos acusadores é mais venenosa do que a peçonha da serpente. Tiago 3,8. Vamos lá rapidinho. Mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Jesus. O quê? O que é isso aí? A língua, né? Essa língua que a gente usa para adorar o Senhor. Essa língua que a gente usa para bendizê-lo, para louvá-lo. Ela tem o poder de morte. Ó língua mentirosa, o que Deus fará com você? Verso 3. Como aumentará seu castigo? Existem duas características aqui. A mentira e a enganação. A mentira nós sabemos que é a calúnia, é algo que atenta contra o nosso pudor, contra a nossa reputação. Mas e a enganação diz respeito ao quê? Eu acho que não existe pior coisa do que você estar rodeado de pessoas que na sua frente falam uma coisa de você, te elogia, te dá parabéns, te honra. E quando você não está, essa pessoa, ela te difama. O que é isso? É a bajulação, é a enganação. Eu só quero falar Davi. Mas esse salmista, ele sabia que estava rodeado por pessoas desse tipo. Que estava tramando contra ele. Mentindo. E o pior é que ele sabia quem eram as pessoas que falavam uma coisa na frente dele e outra coisa por detrás.
Ele sabia. Se me livra dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Não deixe que isso me afete, que isso desça para o meu coração. Essas pessoas que estão ao meu redor, que na minha frente parece querer o meu bem, que na minha frente está a me elogiar, mas eu sei que por detrás, quando eu saio, essas pessoas elas arrumam o que falar de mim. Essas pessoas tentam a todo custo me prejudicar. Então, vamos lá. Imagine que você está em um ambiente desse tipo. Graças a Deus, somos cristãos e a nossa comunidade, ela não sofre disso, né? Amém. Creio sempre. Glória a Deus. Creio sempre. Mas vamos lá, em um ambiente de trabalho hostil, em que as pessoas elas buscam constantemente, talvez uma competição, né? Uma falha em você, para que você possa ser prejudicado, porque elas têm os seus próprios interesses. Você está em um ambiente de trabalho em que está rodeado por pessoas desse tipo, que vê cada passo que você dá em busca de te difamar. E o pior é que nem verdade é. Talvez essas pessoas elas tramam situações para que prejudique você, que você caia como um pato, né? Então imagine você viver num ambiente desse. É angustiante. Você aguentaria 3 meses num ambiente desse? Tem pessoas que aguentam, eu conheço pessoas que estão. Conheço. Mas essas pessoas também, elas são, talvez agem da mesma forma, né? Talvez agem da mesma forma. Mas nós, como devemos agir diante de situações desse tipo? E aí vem a retribuição para pessoas desse tipo. O salmista pergunta: ó língua mentirosa, o que Deus fará com você? Como aumentará o seu castigo? Se por um momento as pessoas refletissem na retribuição de todos os seus pecados, talvez nem ousariam abrir a boca para pecar contra o próximo. Talvez se as pessoas elas refletissem na magnitude do poder dos seus pecados, elas não abririam nem a boca para falar do próximo. Por quê? Porque o verso 3 ele fala que existe uma retribuição. E essa retribuição ela não vem de nós, tá? Glória a Deus por isso. Não somos nós que vamos levantar as nossas mãos contra quem nos ofende, contra quem quer nosso mal, de forma alguma. É o próprio Deus que age em nosso favor. Ele é o nosso protetor. Ele é que sai para nos proteger. É muito difícil quando a nossa reputação está em jogo, ficarmos calados, ficarmos quietos, porque nós queremos nos proteger, é natural. É natural que a gente tente de alguma forma explicar o que está acontecendo, né? Não foi dessa forma. Não foi exatamente isso que aconteceu, não foi assim. Talvez você queira até acusar aquela outra pessoa das coisas que ela faz e que você sabe, não é? Mas aí o próprio Deus ele se encarrega de retribuir isso. O verso 4 fala sobre flechas afiadas e brasas de zimbro. Flechas essas usadas para atravessar, machucar, matar, perfurar.
O zimbro era um tipo de madeira lá do Oriente Médio, de árvore, na verdade, que era usada a sua madeira para se fazer um carvão muito quente e que se perdurava por muito tempo, queimava muito. Então, a retribuição é que o Senhor, ele se levanta e o destino dessas pessoas é terrível. Eu não falo de um destino, talvez, presente, de uma retribuição agora, mas o destino final. Queimará, arderá, como os troncos de zimbro. Rápido a incendiar e constante em queimar. Misericórdia. Mas esse é o destino dessas pessoas. É por isso que, talvez, se antes de abrir a nossa boca, qualquer motivo que seja, a gente refletisse no que essas palavras elas podem causar, tanto para o outro quanto para nós em retribuição, nós preferiríamos ficar com a boquinha calada, fechada. Como sofro na distante Meseque, é doloroso viver entre os moradores de Quedar. Interessante que o salmista ele faz menção a duas nações que estão geograficamente distantes. Ou seja, ele não está habitando literalmente em Meseque ou em Quedar, porque não tem condições de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Mas ele fala sobre as características dessas nações. E todas duas, elas tinham uma característica em comum. Era uma terra de bárbaros, de violentos, de pessoas de guerra. Então ele lamenta dizendo, como sofro no meio desse pessoal hostil, de guerra. Estou cansado de habitar entre os que odeiam a paz. O primeiro lamento do salmista, ele diz que se sentia estrangeiro em sua própria terra, no meio dos seus. Ele se sentia distante, apesar de estar dentro. Esse é o primeiro lamento dele. Como pode pessoas que eu conheço, que convivem comigo, conheço há tanto tempo, são pessoas tão destruidoras, são pessoas tão vorazes. Elas querem a todo custo guerra, violência. E ele diz, eu estou cansado de viver no meio de pessoas assim. Pessoas que são meus conterrâneos, talvez, mas que eu não faço parte disso aqui. Lá em João a gente vê que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Né? Algo muito parecido, né? Jesus, apesar de ser daquela nação, dos seus, os próprios, eles não o aceitaram. Jesus era como um estrangeiro em meio à sua parentela. Até a sua própria casa, depois que ele iniciou o ministério. É 1:8, é isso? É como é que é João 1? Ou é 2? Mas, vamos confirmar aqui a... 11, foi quase, foi 3, foi... Então, o salmista ele lamenta. O segundo lamento era que estava relacionado a viver no meio de pessoas hostis, pessoas que queriam destruição. Ele queria paz,
e as pessoas queriam guerra. Eles queriam descanso e as pessoas queriam cada vez mais acusações. Eu sei o seguinte: nós temos vivido em uma geração que dia após dia ela tenta difamar, como se estivesse piorando cada dia mais. Inclusive as redes sociais, ela tem uma grande influência nisso aí, né? São páginas e publicações que levam notícias tendenciosas para atacar a reputação, a história de pessoas, para, de alguma forma, enganar aqueles que estão vendo a notícia. Nós estamos vivendo, literalmente, em meio de lobos. Não tem por que também nós nos espantarmos com isso. Jesus disse lá na grande comissão: eu vos envio no meio de lobos mesmo. Eu não os envio como caçador, não. Eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Aí eu me pergunto: o que é que a ovelha faz? Vocês sabiam que até na morte da ovelha ela não resiste? O bode ele resiste, o carneiro ele resiste, a ovelha não. Por isso que fala: foi levado como ovelha aos seus tosquiadores, né? E não abriu a sua boca. Faz uma alusão lá em Isaías, né? A ovelha ela não retribui nada, ela aceita o seu destino. Então, trazendo para nós, o próprio Cristo ele aceitou o seu destino, mas ele aceitou com a certeza de que era a vontade de Deus. E a vontade de Deus ela é soberana, ela está acima da nossa própria vontade, está acima do nosso próprio querer. E essa deve ser a nossa reação. Esse deve ser o nosso consolo. Em meio a tanta guerra, em meio a tanta acusação. Não, que o pastor é ladrão. É o que mais tem aí, né? Não, que crente é tudo uma coisa só, farinha do mesmo saco. O Senhor é o nosso defensor. Precisamos, de forma alguma, tentar nos proteger, tentar nos defender. Então, quando tivermos em situações em que a nossa reputação está em jogo, a nossa honra, não tem nada pior do que ferir a nossa honra, né? Devemos ter a certeza que Deus, Ele é quem nos sustenta, Ele que nos guia, Ele que nos protege, Ele que sai adiante de nós. Que sejamos firmes, constantes no Senhor. Em terceiro lugar, o salmista lamenta por ser ele um pacificador no meio de pessoas que só querem guerra. E ele só quer paz. Vivemos em um mundo de guerra. Quando Jesus veio, os discípulos pensavam que ele viria para a guerra, destruir o exército romano. Tanto tempo essa opressão, esses miseráveis vão morrer tudinho. É esse pensamento de Pedro, né? Os discípulos ali. Sabe que Jesus ele vinha com o propósito de libertar fisicamente, mas Jesus ele libertou espiritualmente. Glória a Deus por isso. Nós não estávamos presos até hoje.
Ele foi o nosso redentor, o nosso libertador. E tudo que fez, ele fez com amor. Ele fez visando a vontade do Pai. E nós temos feito com amor, visando a vontade do Senhor acima da nossa. Bom, esse é um salmo muito curto, são 7 versículos, com muita aprendizagem. Nós possamos refletir sobre a nossa angústia. Posso dizer que ela é passageira, ela é momentânea, mas nosso prazer será eterno com Deus, a sua glória. Amém? Amém. Glória a Deus por isso.